Bom dia pra você, mais um sábado. Sábado de conversa boa. Quem são o nosso próprio convidado, hein? Quem será? Vamos ver quem tá aí, nosso convidado aí, ó. Vamos ver. Bom dia pra você que tá no trabalho, que tá na escola, que tá trabalhando. Nosso convidado já tá aí já. Só aceitar aqui. Vou aceitar. Ó, o Fábio BA tá aí, a Combinha do Bem tá aí também. Estou aceitando aqui. Ah, Agora sim. assim, Bom nosso dia. doido no Instagram, hein? Tem, né, umas coisas assim que a gente tem que ir entendendo como é que acontece para. É. Ô, Fildo, bom dia aí para você. Obrigado por ter aceito o convite de mostrar um pouquinho mais do seu trabalho e da paraçaria. E tudo bem com você aí? Tudo bem, só ajustar aí. Tudo bem, estamos aí, né, como diz na corrida. Eu gostei do fundo aí, ó. Esse aqui é uma colcha de retalhos, né, que até, como diz, eu brinco, tem gente que acha que ele é virtual, mas não, é uma colcha mesmo. Parece aquele cenário, sabe? Que o pessoal coloca para fazer vídeo e parece um monte de imagem atrás. Ele é uma colcha que foi feita até por uma grande amiga nossa, né, que é uma pessoa muito importante, né, para a família e tal. E ela fez essa colcha, ela já faleceu e deixou de presente para minha esposa, né, para Rosângela, essa colcha. E aí a gente adotou ela como cenário de algumas lives que a gente faz como uma homenagem para essa amiga, né, que é a Teresa. Porque ela ganhou um significado que tem a ver com o nosso trabalho de essa questão da colcha de retalho que representa a cultura mineira, né, a arte mineira, né, que a gente trabalha com ela. Aí, Legal, legal, legal. O pessoal conheceu um pouquinho é Zildo Flores. ixi, Maria, você já começa assim na lata. Bom, eu hoje me apresento assim, né, eu sou um artista da palhaçaria, das artes, né, em geral, porque hoje eu estou dialogando com várias artes. Enquanto, né, que trabalho com cenografia, trabalho com a palhaçaria, com ensino de artes em diferentes contextos, e eu falo muito começando por isso, pelo meu trabalho, porque hoje é o contexto, a experiência de vida que tem me transformado e me levado a pensar em muitas coisas, né? Então, hoje eu sou um palhaço que está em desconstrução com algumas coisas, por causa das experiências, os lugares onde eu trabalho com arte, com formação em arte. Eu tenho participado de conversas, de experiências coletivas que têm trazido questionamentos, né, sobre as questões de racismo, machismo, né, e gênero, sobre as questões sociais, políticas, e que têm me provocado a pensar, né, pensar como que eu fui formado na vida pessoal, na vida profissional, e disso o que realmente eu quero que seja meu, sabe? Então, como diz, as minhas questões hoje, dentro da experiência de trabalho com a arte, com a cultura,
elas têm me provocado muito mais uma reflexão, uma desconstrução geral, né? E eu sou um palhaço que hoje trabalha em parceria com Rosângela Ribeiro, né? Nós estamos casados, sou marido dela. Uhum. E ela começou na palhaçaria há menos tempo, mas já tem uma ampla pesquisa e trabalho com a cultura popular. E hoje a gente começou a trabalhar juntas durante a pandemia, né? Junto com algumas outras pessoas. E hoje a gente trabalhando juntas, a gente vem descobrindo, né? Uma outra forma de trabalhar que está sendo muito legal para mim, sabe, Marcos? Desculpa eu estar Legal. alongando, assim, mas é porque é uma pergunta que é difícil, né? Eu vou pensando enquanto falo aqui. Mas, assim, para tentar fechar, eu acho que hoje eu estou nesse processo de me entender como, né? Como eu fui provocado por algumas experiências e colegas de arte. Me entender como uma pessoa que também venho de uma experiência, de uma origem que tem uma história numa raça. Não sou universal porque sou branco, não sou universal porque sou hétero, não sou universal porque tive formação acadêmica, né? Mas eu estou dentro de um grupo que por muito tempo foi formado para se achar nós somos a referência, os outros diferentes é que são ou minoria, ou estranhos ou diferentes. E hoje eu tenho buscado muito me entender qual que é a minha história, quem que sou eu dentro da minha história, da minha origem, das referências culturais que me formaram e também quem que eu quero ser, né? Tá difícil responder essa pergunta. Rapaz, essa pergunta nesse momento é difícil. E muito por experiência, sabe? Com Rosângela e outras pessoas que têm me levado a isso. Isso é Inclusive, bom. só para tentar fechar mesmo assim, Uhum. uma experiência mais recente, assim, né? Porque eu queria citar, né? Que é uma palhaça, colega nossa, né? Também referência no Brasil. Algumas conversas recentes com a Carla Conká, né? E também uma entrevista que eu assisti dela que também me fez pensar muito, assim, sabe? De ainda estar pensando muito, que referências, quem que sou eu como palhaço, quem que eu quero ser, que tipo de palhaçaria é essa que eu realmente quero abraçar e ser, né? Trazer para mim. Legal. Legal, é isso mesmo, legal. Deu para explicar certinho aí. E você falou aí essa experiência, mas como você começou na palhaçaria? Você surgiu na palhaçaria? Opa, eu vou fazer isso, eu quero isso. Como que foi? Ah, foi muito legal que foi o seguinte, eu comecei meu trabalho, a vida profissional, como professor numa escola em Brasília, que era uma cooperativa, uma associação de pais e professores, que tinha uma proposta legal. Lá em 95, faz muito tempo, eu morava em Brasília, era solteiro, aí eu fui trabalhar nesse lugar, e essa escola era uma escola que já tinha uma proposta diferente, onde eu era professor de educação infantil, né? Professor referência. E aí eu conheci lá uma professora, a Amara, que era também artista, também do teatro em Brasília. Conheci um pai de uma criança que era o Adriano, que era artista também. E aí nós acabamos formando um grupo de animação de festas. E aí, sem ter feito oficina, curso, nada de palhaçaria, mas eu estava estudando artes cênicas na época, a gente começou a fazer animação de festas como palhaças. A Amara tinha vivido uma experiência com o Lume e ela trouxe um pouco da experiência dela. Aí o que aconteceu? A gente começou a fazer animações, trabalhando teatro de bonecos, trabalhando o palhaço. Quando foi em 2000, a gente foi convidado para fazer oficina com o Zé Regino de Oliveira, que é de Brasília, né? E aí foi onde eu fiz a primeira oficina mesmo de palhaçaria. E que foi onde, eu vou falar, Marcos, foi assim, 1 ou 2 semanas de oficina, mas quando terminou, foi a primeira vez na vida que eu falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer. Dentro do teatro, eu tinha tido experiências com teatro amador, com algumas assim, mas quando eu falei, é isso. E aí a gente participou de um projeto chamado Encantadores de Rua, com a Companhia Celeiro das Antas, que era direção do Zé e da Rita Guzmão. E a partir daí, sabe, eu fiz outras oficinas, participei de outros eventos com o Celeiro das Antas, mas ali eu já sabia assim, cara, é isso.
E aí, quando eu casei, vim para Belo Horizonte, Rosângela já morava aqui, eu comecei a ter contato com artistas e grupos e coletivos daqui e fui me interessando. Então, eu comecei assim, sabe? Um grupo de animação de festas, a gente experimentando, vai fazer oficina com o Zé Regino, e aí eu descobri que era isso que eu queria fazer enquanto atuação artística, né, em cena. E de lá para cá fui, ao longo desses 23 anos, buscando, experimentando várias coisas diferentes. Legal, legal. A impressão minha é sempre as pessoas que querem entrar no Paraçari começam com animação de festa. Aí, aí eu não sei responder, sabe assim. É bom, eu tive contato em oficinas que eu participei ou que eu coordenei com pessoas com experiências variadas, assim, sabe? E achei interessante que até teve um período que eu realizei oficinas que tinham pessoas que não eram das artes, queriam fazer a palhaçaria como um trabalho voluntário ou uma experiência, quase um hobby, e elas não vinham dessa experiência da animação. É até interessante você ter falado isso, que realmente tem essa coisa, né? Quem trabalha com artes, às vezes chega na palhaçaria porque a animação de festas, o trabalho em eventos é uma alternativa para você, né? Às vezes conseguir se sustentar, se manter. Muitas vezes, né? Igual eu fazia, eu fazia faculdade, né? Eu estava fazendo a graduação na UNB, lá em Brasília, e trabalhava na escola, mas precisava complementar a renda. Então, eu acho que acontece, né? Você está estudando, você está começando a carreira, e aí você começa a trabalhar com animação de festas, e é onde você entra. E a palhaçaria eu acho que é uma linguagem que abre portas nesse caminho, né? Porque você atende adulto, atende criança, é interativo, pode se adequar a espaços e eventos onde às vezes uma apresentação teatral não caberia ou não seria contratada. Talvez por isso, né? É verdade. Quem é artista Ah, vai. é verdade. O pessoal tá entrando aí, ó, o Rogério lá da companhia Trinos tá aí também, o Rodrigo Rebreni também entrou também, o Renan, a Rita, e o pessoal tá entrando. Pode falar. Não, eu só falei bacana. Ah, o seu palhaço chama Senhor Flores, né? Isso, Senhor Flores. Fala um pouquinho, como foi a construção do Senhor Flores? Por que esse nome? A ideia desse nome? É, é interessante assim, quando eu fiz a primeira. Eu chamava Girassol na época da animação de festas, com a oficina do Zé Regino, chegou no nome Tomate Amarelo. Por muito tempo eu usei Tomate Amarelo. Quando eu vim para Belo Horizonte, eu cheguei a experimentar Tomarelo, por uma sugestão até do Roblenho. Na época, né, eu convivia com ele, cheguei a participar de experiências onde ele também estava. Mas depois, em 2004, eu era aluno da graduação de artes cênicas na UFMG e a Rita Guzmão, que é de Brasília, que morava em Brasília, né, era do Celeiro das Antas, estava na UFMG como professora e coordenadora do colegiado. E uns alunos de um projeto da medicina da UFMG pediram para ela uma parceria, porque eles tinham um projeto de palhaços de hospital para os alunos de medicina, alunas e alunos de medicina, e precisavam de ajuda, né? De uma assessoria e tal. Aí ela sabia, eu era estudante de graduação e ela sabia que eu era palhaço, né? Então ela me propôs de ser bolsista de extensão e da oficina. Eu estou explicando isso porque é onde eu cheguei no Senhor Flores, tá? Eu fui, dei oficina para ele junto com duas colegas, estudantes das artes cênicas. Me interessei, né? Porque para mim o palhaço do hospital em 2004 não era uma realidade assim que eu conhecia. Aí eu fiquei lá dando oficina até 2005 como bolsista. Quando chegou em 2005, eu me toquei do seguinte, gente, eu tô dando oficina para aluno de medicina, de estudante de medicina que vai dentro do hospital interagir como palhaço com as crianças, mas eu nunca vi o que eles fazem. Se alguém fizer uma besteira lá e gerar um problema, a responsabilidade é minha, né? Aí em 2005 eu falei, eu vou acompanhá-los. Então eu fui, né, assim, sem estar caracterizado, eu fui acompanhá-los. Achei muito interessante essa história de palhaço dentro do hospital e resolvi experimentar, né? O que acontece?
do hospital, quando falou assim, como é que é o nome e tal, eu acabei adotando Doutor Flores, para brincar com essa ideia de que era médico e tal. Aí Doutor Flores pegou, funcionava o nome, Doutor Flores aí e tal, e era o meu sobrenome, que na verdade até eu comecei a experimentar isso porque eu fiz uma oficina com a Soraya ah, meu Deus, Doutores da Alegria de São Paulo, né? Ela veio em Minas Gerais, em Belo Horizonte, fez uma oficina, eu participei, né, no projeto Palhaços em Rede. E ela, na hora que ela ouviu meu nome, Zildo Flores, ela falou: "Mas por que que você não usa? Esse seu nome já está pronto, já é nome de palhaço." Eu experimentei o Zildo Flores, não pegou. O Flores pegou, o Zildo não pegava. Aí eu pus Doutor Flores no hospital. Quando eu comecei a apresentar fora do hospital, eu fiquei naquela dúvida. Bom, não dá para apresentar como Doutor Flores, é muito específico. Aí eu adotei Senhor Flores, falei, vou tentar Senhor Flores, e rapaz, deu certo, assim, foi pegando. Aqui em Minas virou Seu Flores, né? Dificilmente alguém fala Senhor Flores, geralmente vira, ah, o Seu Flores, ah, Seu Flores, então é Senhor Flores, Seu Flores, né? Mas é isso, assim. Legal, legal a história. E você, quando você visitou o hospital, você tem alguma experiência que você viveu no hospital que te marcou? Ah, tem várias, assim, sabe? Eu acho que é uma experiência muito legal, porque é um ambiente todo preparado para não acontecer a palhaçaria, no sentido de é cheio de regras e é preciso, porque, né, tem que ter cuidados com os pacientes, com o funcionamento. E aí é um desafio, né? Você ir com a palhaçaria sem ficar muito enquadrado, mas também sem virar um problema lá dentro. Mas eu vivi experiências, por exemplo, nesse projeto, né, da UFMG que atualmente chama Encantarte. Uma das experiências que me levou a querer ir como palhaço no hospital foi ver uma das estudantes que fez oficina, ia no hospital, entrar dentro de um quarto que tinha uma criança que nasceu, que teve paralisia cerebral, que não movimentava, não falava direito, e que ela estava sozinha, né, no quarto, que a família não a visitava. E a gente chegou, eu estava observando sem estar caracterizado, e a gente chegou na porta, a enfermeira falou: "Ah, hoje ele está muito agitado. Hoje é melhor não." Aí tá, ela: "Ah, não, tá bom, não vou agitar ele mais não." Então o que que aconteceu? Ela entrou no quarto junto com a colega dela, chegou perto dele e só começou baixinho a cantar perto dele uma música bem suave. E ele foi acalmando. Tinha aquele aparelho, né, que fica medindo o batimento cardíaco, e deu para ver. E ele foi acalmando, acalmando, e ele dormiu. E a enfermeira falou: "Ah, já faz um tempão que a gente está tentando acalmar, né?" E dormiu, e aquilo me tocou. Eu falei: "Olha que interessante", porque na verdade ela fez um mínimo, né? Ela não usou muitos recursos, não foi cômica, né? Mas ela chegou ali, teve uma escuta e ofereceu algo artístico, né? Quer dizer, da linguagem da música ali e tal. E aí isso me marcou, sabe? De falar, pô, às vezes você não precisa fazer muita coisa para atingir o objetivo. E não necessariamente tem que fazer rir, né? Então essa foi uma experiência. Teve outras também, teve uma experiência onde eu estava fazendo visita no hospital, né? No projeto que eu participei, que era o Uniclown, e fazia visitas no hospital. E aí o que que acontece? A gente chegava no hospital e era numa maternidade, e a gente chegava num quarto que tinha uma mãe adolescente com uma criança num estado assim, era uma situação de saúde que ela nasceu, era genética, e não tinha como resolver. Então a criança praticamente morava no hospital desde que nasceu. E a mãe ficava com ela e tal. E essa mãe, ela não gostava de mim. Tipo assim, quando eu ia fazer visita, né? Porque eu às vezes propunha da gente cantar uma música e entregava um instrumento, pedia para ela tocar junto, e ela não gostou disso. Aí uma vez eu fui com uma outra colega palhaça, Denise, e aí o que acontece? Já era a terceira vez que eu fui visitá-la, e eu já sabia que ela falava com todo mundo. Era muito engraçado. Assim, eu chegava com outras palhaças, ela cumprimentava, ela conversava, e ela não falava comigo. Aí dessa vez, a Denise, né, a Serpentina, entrou primeiro, e eu falei: "Não, vai que eu vou ficar aqui na porta." E a Denise falou: "Então tá bom, então eu vou falar que eu trouxe um médico, então eu vou chamar e você entra." Aí e ela não sabia que era eu, né, essa mãe.
Aí na hora que a Denise, a Serpentina, né, a palhaça, me chamou, eu não fui. Eu fiquei assim com a porta assim, fiquei olhando e não entrei. E ela chamava, chamava e eu não entrei. Aí até que eu abri a porta, olhei para a mãe e falei assim: não, eu não quero falar com ela. E virei as costas para ela e fiz assim, né? Rapaz, essa mãe começou a rir, mas ela começou a rir de gargalhar. E aí, não, e foi a primeira vez que ela riu, né, na minha presença, em que ela riu comigo e que ela falou comigo depois do primeiro contato que a gente teve. E a partir daí eu comecei um jogo com ela, que ela sempre. E aí virou essa relação, né? De ela sempre, não, não gosto de você e tal. Sempre essa relação do eu não quero falar com você, mas falando comigo e tal. E desconstruiu, né, essa primeira impressão. Então foi muito interessante porque sai daquela coisa de, eu tenho que ser simpático e tal. Então ela foi verdadeira em falar, eu não gosto, eu não quero. E aí foi legal que nesse dia a Serpentina virou e falou, mas por que você não gostava do seu Flores? Aí ela virou e falou assim, porque ele me põe para tocar instrumento e eu não quero. Ela nunca tinha me falado isso, sabe? Na visita anterior, nas visitas anteriores que ela me encontrava e não falava comigo, ela nunca me disse isso. Aí nesse dia, acho que ela riu, né, desarmou, ela virou e falou, porque eu não gosto de tocar instrumento, eu não quero. Aí eu falei, então tá, eu não vou mais pedir para você tocar. E aí foi legal, porque a partir daí, quer dizer, aí eu consegui, né, construir uma relação de jogo que não havia espaço. Então foi uma experiência marcante disso, de entender, né, que a escuta é mais importante realmente para construir a relação com essas pessoas, que inclusive a gente como palhaças e palhaços vai ver mais vezes, que é diferente, né, de fazer um espetáculo para um público que você vai ver uma vez, acabou, ele foi embora. Você vai encontrar essa pessoa várias vezes. Chega uma hora que ela já conhece todos os jogos que você faz. E aí? Né? Então você tem que criar uma outra relação. E ela foi um aprendizado, assim, foi muito legal para mim. E para você conseguir visitar o hospital, para você o improviso era. Você gostava mais de trabalhar no improviso ou vocês ensaiavam antes de entrar no Ó, assim, eu tenho experiências diferentes, né? No Encantarte, que é o projeto do UFMG, as poucas vezes que eu fui, eu estava com um grupo de estudantes que faziam oficina e não eram artistas, né? Era um trabalho voluntário e como parte de uma formação humanizadora deles. O foco do projeto, que existe até hoje, nem é tanto o que ele oferece para os pacientes, embora tenha os benefícios, mas o que isso impacta numa formação humanizada. Então eu ia com o palhaço, mas tinha uma relação aqui, eu tenho que acompanhar, eu estou ajudando eles nessa experiência que é nova. Então, o improviso, a gente não tinha, a gente encontrava uma vez por semana, não tinha como ensaiar cenas, jogos de cena, gags. Às vezes, na reunião deles, a gente fazia um jogo, uma brincadeira, mas não era um ensaio, né? E as duplas variavam. Então, a experiência no Encantarte era muito pelo improviso. Quando chegou no Uniclown, que era um projeto, né, que depois virou Sociedade do Riso, né? Eu comecei a participar, era coordenado pelo Rodrigo Roblenho. Ele era coordenado, a coordenação artística Rodrigo Roblenho, mas era via Espetáculo Produções, do Marco. Depois passou para o Dux, né? Que é e o Rodrigo continua coordenando, eu não estou mais no projeto. Mas lá a gente tinha o treinamento, era, né, uma equipe artística de palhaças profissionais e uma equipe de voluntários e voluntários, né, que fazem oficina e vão passando por um treinamento com a gente, né? Que a visita que a gente faz com palhaças, a equipe profissional, a gente tem uma dinâmica. Aí, tinha, né? Eu não estou mais. Aí que quando a gente fazia visita com voluntários, a gente fazia muito papel de formadores também. Porque você que é palhaço profissional, ia com voluntário e você, além de acompanhar e ajudar, no final conversava para falar o que foi legal, o que precisa melhorar. Então, eu, assim como todos os palhaços e palhaças da equipe profissional, contribuímos no treinamento, na formação dessas palhaças e palhaços voluntários. No tempo que eu fiquei lá, os 7 anos, né, juntando os dois projetos, a gente trabalhava com algumas gags que eram experimentadas no treinamento, ou que a gente experimentava numa visita e usava. Mas o improviso sempre precisava estar presente, essa é a minha visão, porque você não sabia
a cada quarto, a cada semana, a cada visita, você encontrava uma realidade que podia ser parecida ou diferente da semana anterior, né? Então, eu vejo assim, eu sempre gosto muito do improviso, desde que a gente tenha um repertório, né? Que o improviso não é essa coisa do nada. Hoje eu entendo mais que nunca que o improviso é. E a gente joga com o nosso repertório individual, nosso repertório em dupla, em trio, em grupo, né? Mas o improviso, eu acho que ele é importante por quê? Porque é uma palhaçaria que exige muito a escuta, né? A interação é um elemento essencial quando você não está num espetáculo estruturado com um roteiro com início, meio e fim, né? Você está indo num espaço social, transformando ele no espaço da arte naquele momento que você está ali. Então eu penso que o improviso é um princípio de trabalho, um procedimento e uma ferramenta essencial. E as gags, enquanto repertório, também, sabe? Não sei se eu consegui responder. Legal, Você vê que eu legal. gosto um pouco, né? Você vê que eu sou muito objetivo, rápido e curto nas falas. Isso que é bom, isso é bom. Mas falando de espetáculo, como que você começou porque você escreve também espetáculo. Como que foi você nesse mundo do espetáculo? Como que você começou? Uai, eu levei, assim, depois que eu fiz a primeira oficina de palhaçaria, né, com o Zé Regino, como eu falei, eu levei 10 anos para chegar a montar um trabalho. Um trabalho que eu falo, né, que seria o espetáculo no sentido de uma apresentação estruturada com início, meio e fim, né, com números dentro dela. Eu levei 10 anos para isso, né, porque inicialmente eu participei muito de projetos onde era muito essa questão do palhaço que vai para a praça, que vai para o espaço público, depois, né, como eu já falei, que vai para o hospital, que vai para o asilo, que vai para a creche. Então, era muito essa linha do palhaço relacional. E eu tive sim um período, assim, eu tive que amadurecer muito a minha confiança no meu trabalho de palhaço para falar, eu quero fazer um espetáculo, eu quero estar em cena e apresentar. Então foram 10 anos, só em 2010 foi a primeira vez. E aí eu vivi a experiência de apresentar ainda muito num jogo que não tinha uma estrutura. Em 2012 em diante, que foi quando eu comecei a trabalhar mais como artista autônomo, né? De falar assim, isso aqui vai ser a minha primeira profissão, ou vai ser o meu sustento, e eu vou investir na produção. Aí eu comecei a escrever roteiros para pequenas ações, pequenos trabalhos empresariais, e muito partindo assim, né, do estudo do teatro para construir a dramaturgia, mas entendendo no meu jeito de escrever o que eu descobri, né, que eu escrevo para as figuras, né, de palhaço. Eu escrevo o roteiro, não é pensando, o tema é esse e você e quem estiver participando tem que se adequar. Eu escrevo, eu preciso conhecer quem são as palhaças e palhaços que vão fazer parte desse trabalho. E aí, nesse jogo com eles, eu vou escrevendo o roteiro a partir dessa relação. Quem é essa figura nessa relação aqui desse grupo? Quem é essa figura nesse contexto? Que habilidades tem? Então, a minha experiência foi muito isso e jogando, né, articulando com referências da literatura teatral, da literatura cômica, da literatura enquanto contos, romances, comédias, né? Então eu pego essa referência, sabe, escrever para aquelas artistas que estão participando daquele trabalho, dialogando com referências. E gosto muito da mitologia. Uhum. Eu fiz uma formação, uma especialização em arte-terapia e a base é a psicologia junguiana. E o Jung, ele pesquisou muito sobre a mitologia dos povos, né? E sobre as referências culturais de diferentes povos. Então ele despertou em mim esse olhar assim de gente, a mitologia traz, enquanto literatura, muita informação legal, e enquanto simbologia, né? As personagens, os mitos, eles trazem toda uma simbologia aí que você pode interpretar e que comunica com a gente enquanto seres humanos, né? Enquanto grupos, culturas, povos. E então eu gosto muito de também brincar, enquanto palhaçaria, com essas referências da mitologia de vários povos. Legal, legal. E você tem alguma
um espetáculo para falar pro pessoal e que você chamou mais sua atenção, que você gostou mais de fazer? Tem um que a gente está até agora reativando, tem dois, tá? É o Seria Trágico se não fosse cômico. Eu montei, é engraçado que se for um espetáculo, eu montei assim, eu estava começando a montar junto com a Luba, que é a Luciane de Oliveira, que é uma palhaça também, amiga e palhaça, que eu admiro muito, que ela mora em Belo Horizonte também. E a gente foi montar um trabalho para uma encomenda de uma escola. Uma escola falou: eu quero uma aula sobre o que é teatro para as crianças de 8 anos, 9 anos. Aí eu falei: gente, eu vou lá na escola para dar aula, né? Falar o que é teatro, entrei em 50 minutos para explicar o que é teatro. Aí a primeira vez eu fiz uma oficina rápida sozinho no ano, que eu achei que nem deu certo, porque foi uma zorra, mas os meninos adoraram. Chegou no ano seguinte, no início do ano, o coordenador chamou e falou: esse ano a gente quer que você volte de novo. Aí ele falou assim: lá em setembro você vai apresentar de novo, fazer de novo com os meninos. Aí eu falei: gente, já que eu tenho 6 meses aí para fazer, eu não quero ir fazer uma aula não. Aí eu chamei a Luba e falou: vamos montar um espetáculo onde uma dupla de palhaças vai trazer esse universo do teatro, mas no jogo cômico. Aí ela topou, a gente começou a experimentar, eu escrevi um roteiro. Tinha que ser didático, né? Porque eu tinha que colocar informação. O que é cenário, o que é luz, o que é ator, atriz, personagem, tarará, tarará. Então ficou didático. A Luba foi para um festival em Peru, em Belém, né, no Peru, e falou: Zildo, no período da apresentação eu não vou estar aqui. Aí acabou que ficou. Aí ela acabou ajudando na direção, e a gente chamou o Thiago Amador, que é um outro palhaço aqui de Belo Horizonte, ele topou fazer e a gente montou. Seria trágico se não fosse cômico, Romeu e Julieta. Onde a gente faz, né? É um diretor que vem montar o cenário para sua companhia apresentar Romeu e Julieta. Eu era o faxineiro do lugar, um palhaço que não sabia nada de arte. Aquela gag clássica, né? O grupo não vai vir, então a gente tem que montar o espetáculo. A gente faz uma montagem e faz uma paródia de um trecho de Romeu e Julieta, onde Tiago Amador era a Julieta, eu era Romeu, e a gente constrói uma versão meio cultura popular, erudita dele. Esse é o que a gente está reativando, a gente está querendo até colocar em cartaz agora com Rosângela Ribeiro, né? Que, como eu falei, ela agora está desde 2020 na palhaçaria também. Luba, eu, e, e até com assim, né? A gente está em negociação para a direção da Carla mesmo, sabe? Que foi um presente, assim, ela topou, né? E a gente quer até para construir uma versão do Seria Trágico que fale justamente dessas questões que eu falei, que hoje tem me atravessado, sabe? Enquanto artista, pessoa, palhaço, né? De gênero, de, de relações de poder e tudo. Então, está sendo muito legal essa proposta. E o outro só para é um trabalho que a gente, Rosângela e eu viemos fazendo já, e a gente apresentou em algumas cidades de Minas, que chama A Nossa Versão da História que Não é Nossa, Uhum. onde a gente pega histórias ou da literatura de outros lugares, contos de fadas, ou da literatura, não da literatura, da cultura mineira, e a gente constrói essa história, né? É uma dupla de palhaças contando essas histórias à nossa maneira. Então a gente usa música, coloca ritmos musicais mineiros com ritmos urbanos, né, brasileiros, é, cria o jogo cômico, mas contando do nosso jeito essas histórias. E esse trabalho, assim, eu falo com a Rô que é o que eu acho que está mais, nesse momento, está mais pronto e redondinho. Que a gente joga, a gente se diverte, a gente desafia um desafia o outro e é muito divertido, sabe? E as crianças Fica, é legal porque histórias que em alguns lugares as crianças conhecem, né? Aí elas vêm e tipo assim esperando que a gente vai contar daquele jeito que elas conhecem. E quando a gente começa a contar de outro jeito, elas se divertem, elas brigam, elas corrigem. É muito legal, sabe? É muito bacana assim. legal, legal. E o outro que você está falando aí? Seria trágico se não fosse cômico, né? Esse que eu falei, né? Que a gente está retomando agora e com a proposta de remontar muito bacana. Assim. Você pretende, quando você estiver tudo prontinho aí, tudo. Você pretende viajar pelo Brasil inteiro? Uai, Marcos, tomara, assim, sabe?
é, é, atualmente eu não sei, eu sou muito ansioso, né? E tenho minhas inseguranças, assim como todo mundo, né? Então eu aprendi, atualmente eu tenho vivido esse aprendizado de tentar não. Vamos aos poucos, né? Vamos Aprendi abraçar isso, aprendi isso com um amigo nosso, que também a gente trabalhou um tempo com ele, que é o Léo Dovalho, que é da área de gestão e produção, né? A gente ia pensar em projetos e já pensava no projeto. Eu falava, gente, divide, vai aos poucos, calma, um pouco de cada vez. E eu tenho aprendido, trazido isso para o dia a dia. Então, assim, não sei se viajar o Brasil inteiro, mas, sinceramente, a gente está num desejo de circular. Tanto seria trágico como nossa versão, por Minas Gerais, pelo menos, e outros estados, né, à medida que a gente conseguir ter oportunidades. Tá? pensar, tipo, pensar pequeno para poder ficar grande, né? Eu acho que é muito isso, né? Ou crescer dentro do que a gente realmente colocar energia, colocar o desejo e o trabalho, né? Para que ele cresça e ir entendendo, né? Onde que cabe, né? É Porque verdade. às vezes essa coisa de. Eu sou muito assim, né? Eu tenho dentro de mim como disse, eu me conheço muito bem, sabe? E eu tenho muita consciência de todas as minhas. Aquele lado meu, sabe? Que é pretensioso e arrogante, que é muito resultado da minha insegurança, e que eu tenho consciência. Eu fui criado para acreditar que eu era o cara, né? Porque minha família é do Rio Grande do Sul, né? Homem hétero, branco. Apesar dos meus pais serem trabalhadores e lutaram muito na vida, mas a família, né? A rede de apoio da minha família tinha pessoas com uma condição econômica melhor. Então a gente viveu uma situação de vida muito classe média que se acreditava alta. Então eu acho que eu fui criado ao longo de muito tempo para acreditar que, cara, eu sou e tudo é meu e eu tenho direito a tudo, né? Hoje em dia uma das questões que até estudantes do Arena da Cultura, que a Escola Livre de Artes Arena da Cultura, onde eu trabalho, né, atualmente já há um tempo, 6 anos, foi um lugar, sabe, onde no contato com estudantes e outras professoras e professores que são artistas eu comecei a ser confrontado com a questão, velho, isso aí que você tem na sua vida é direito ou é privilégio? Né? Velho, você conseguiu essa oportunidade? Por exemplo, né, eu trabalhei muito tempo na área de educação, como professor de artes em escolas privadas. E para mim era natural, conseguir, era fácil, né, geralmente por um bom tempo. E para mim achava assim, é porque eu sou bom nisso, ponto. E aí, com o tempo, eu comecei a entender, com esses confrontamentos que foram muito importantes para mim, assim, não é que eu não sou bom, mas houve momentos em que podia ter gente tão boa ou melhor, mais preparada do que eu, mas que por uma questão de gênero, de cor de pele, de posicionamento diante de algumas coisas, ela não tinha a mesma chance que eu, porque a gente vive uma realidade no nosso país que não é de igualdade, né? Uhum. E aí, ô Marcos, quando eu me toquei disso, isso vem acontecendo nos últimos 4 anos principalmente, é onde eu falei, sabe, lá no início da conversa, que eu estou no momento de tentar desconstruir essas coisas, porque eu venho com isso, eu fui formado para acreditar que eu era legal, que é tudo bem, que tudo que eu penso e falo e faço está certo, mas ao mesmo tempo uma insegurança, mas meu trabalho nunca é bom o suficiente, eu tenho que fazer mais. E essa coisa até da nossa sociedade, né, da hiperprodutividade, né? Você só é bom se você produzir, produzir, produzir até morrer. E você tem que ter sucesso financeiro, e você tem que ter uma casa assim, e você tem. E aí, esses últimos 4 anos, eu acho que a pandemia também ajudou nisso, eu comecei realmente a ver, gente, precisa de tudo isso. É assim. E onde que está meu lugar, né? E o que que eu quero meu? O que que é importante para mim na vida, na arte? E aí, rapaz, assim, eu tô num momento que eu acho que tem até algumas coisas de palhaçaria que eu tô tendo uma certa dificuldade de fazer, porque eu começo a fazer e fico nessa pergunta. E aí? Eu acredito nisso aqui?
Isso aqui é o que é mais valorizado e conhecido. Se eu fizer isso aqui na palhaçaria, todo mundo sabe, a maioria aplaude e muita gente acha que isso é o normal. Mas eu já não consigo. Eu já faço, eu assisto, né? Um vídeo, um espetáculo, e eu já. É isso? É normal? É esse princípio ou esse valor estético e ético que a gente tem que defender ou trabalhar? Eu tô nisso, sabe? E às vezes eu tenho que tomar cuidado, porque eu sou muito passional e, como eu falei, né, arrogante também. Eu sei que eu tenho isso. Então, às vezes, quando eu começo a questionar algo ou acreditar em algo, a minha tendência é, mas é assim, então não, não pode ser assim, sabe? Eu já criei muito problema para mim e para outras pessoas por causa desse jeito. E esses últimos anos, um dos trabalhos que eu estou tentando fazer é, cara, calma, você não é o último biscoito do pacote, você não é o cara, e a sua vida o seu lugar no mundo é tão relativo como de qualquer outra pessoa, e a diferença de lugares e de experiências e de tudo precisa ser considerado. Então, a minha visão é uma visão. É difícil, sabe? Porque tem hora quando eu vejo, eu já tô brigando, eu já tô. Mas tem que ser assim, não pode ser assado. E no meio artístico, às vezes eu compro umas brigas que depois eu falo, gente, será que é assim, né? Que palhaçada é essa que eu tô fazendo? Ô, Zildo, a gente chegou numa parte de compartilhar um livro, uma leitura. Você tem aí um livro aí que você se leu, você está lendo, você quer que você indica? Ó, pode ser mais de um? Hã? Pode ser mais de um? Pode ser um, dois, três, quatro. Ó, Ó, até caiu aqui, ó. aí como é que você mostra? Eu mostro primeiro, você mostra primeiro, não sei. Não, pode mostrar aí o seu. Um, dois, três, 7, 20. Fica à vontade. Ó, tem esse aqui, que esse aqui é o do Henry Bergson Riso, que foi um dos primeiros livros que eu li, quando eu comecei na palhaçaria, um dos primeiros livros que eu li. Hoje, assim, né, tem algumas coisas que eu penso e repenso sobre ele, mas eu acho que ele é uma referência legal. Ele traz uma visão sobre o riso que, no mínimo, faz a gente pensar sobre essa questão de, peraí, o riso, de onde vem, como é que é provocado, do ponto de vista cultural, social, né? Eu acho legal. E ele dá, eu acho que a referência que ele traz de reflexão de pensamento permite que você fale, pô, entendi. Então, na nossa sociedade. E ele fala de uma visão eurocêntrica, né? Ele é uma pessoa que vem de um país eurocêntrico, com um pensamento, um paradigma científico, literário e filosófico muito centrado na cultura europeia. E aí é legal ler, eu acho legal, eu tô relendo ele para pensar. Ó, com esse livro dá para entender esse pensamento, essa cultura, essa arte que veio de lá e que influencia a nossa arte. E aí a pergunta que eu estou pensando hoje em dia tá, e aí, é isso o que mas sabendo de onde, como é que funciona. Então eu acho importante por isso. Ele fala, né, de alguns tipos de riso, vamos dizer assim, né? Não sei se exatamente a palavra tipos é igual. Algumas motivos ou motivações do riso que eu acho legal para a gente pensar, porque ela traduz certos valores éticos e sociais que se manifestam ali, né, numa forma de fazer arte, palhaçaria e tal. Então eu acho legal. Legal. História de Nazarudin, para mim, ele é. Eu não sei, né? História de Nazarudin, né? É um livro que eu ganhei de um amigo que também é artista, que é o Wagner Suck. Ele é de Divinópolis, ele mora em Divinópolis, mas frequenta muito Belo Horizonte. E ele me deu de presente, assim, né, ele falou, é um livro que vem da filosofia Sufi, e o Wagner é praticante, segue. E à medida que você vai lendo as histórias, fala, gente, ele representa esse arquétipo do trickster, né, como Jung fala, que tem uma ligação que muita gente relaciona com o palhaço. E que é muito legal, porque tem histórias que você lê e fala assim, esse cara é um gênio, o Nasruddin, que é um personagem, né, um
personagem fictício, segundo falam, lendário, mitológico, né? Em alguns países, mas você pensa nele e fala, esse personagem é um tolo. Tem outra hora que você fala, esse personagem é louco. Tem outra hora que você fala, esse personagem é sábio, genial. E é legal porque ele mostra isso, gente. Nós temos essa complexidade aí, né? E eu acho que a figura de palhaço e palhaça, ela passa por isso, né? Você passa por esses arquétipos, assim. Então, eu acho muito legal. Aí tem esse aqui que me marcou, que eu fiz uma oficina com Joaquim Elias, que é o Bufões. Ah, que legal. Joaquim Elias, ele é artista, ele é psicólogo e bufão, né? E ele realizou oficinas aqui. Eu fiz uma oficina com ele na UFMG, um projeto que é o LECA, coordenado pela Rita Guzmão, né? Que é professora da UFMG, atriz, diretora e palhaça. E eu acho legal, assim, tanto no livro como na oficina, o Joaquim, ele tem um trabalho bacana de construção da figura de bufão, de princípios da bufonaria, que é uma linguagem muito desafiadora, né? Assim como eu acho que a palhaçaria é, mas ele tem um olhar cuidadoso sobre isso. Não é do tipo eu passo a mão na sua cabeça aceitando qualquer coisa que você faz em cena, mas eu sei te indicar, ó, cuidado com isso aqui, vai por aqui, isso é legal experimentar, mas presta atenção. Ele sabe fazer isso sem marretar você. Eu já fui dos que deu oficina de palhaçaria, aquele tipo assim que acha que tem que marretar a pessoa em cena, e a experiência no Encantarte, né, com estudantes de medicina, foi uma das experiências que me ajudou a repensar muito isso. As conversas com a Carla também, a entrevista com ela também. E a experiência com o Joaquim também, sabe? De pensar, cara, olha que legal. Dá para fazer esse papel de quem conduz, desafia, coloca a pessoa na situação desafiadora do ridículo, mas indo com ela, né? Cuidadoso, caminhando com ela e não tal. Então, isso foi legal. E o último, tem um que eu não tenho, tá? Que deu branco aqui. Oh, meu Deus. Eu não vou. E esse aqui, o Mazacá de Tucum, que é da Alicia, né? A Alice Araújo, que ela, inclusive, ela está morando aqui em Belo Horizonte. A Rosângela conheceu ela numa escola onde ela trabalha. Rosângela trabalha e ela é mãe de uma aluna. E aí elas conversando e tal, chegou. É uma pesquisa que ela fez com o povo Pataxó, né, no sul da Bahia, numa reserva que existe lá. E onde ela fala sobre as artes, né, indígenas, mas de uma forma assim que traduz uma filosofia de vida, que é o que eu falei que eu também tenho buscado, sabe? Que essa é uma filosofia que se opõe muito à proposta do que é o capitalismo hoje, a hiperprodutividade, que é o viver bem, né? Onde eles defendem e vivem a ideia. Primeiro, nós fazemos parte mesmo do mundo e da natureza, nós não somos a parte deles. Segundo, nós somos seres coletivos e eles vivem isso enquanto vida, né? Enquanto dia a dia, enquanto arte. E terceiro, que é possível você trabalhar, o seu trabalho não é só para gerar dinheiro, não é para gerar sustento financeiro, mas ele é uma parte da sua realização dentro de uma visão mais ampla de vida, de existência, de relação com o mundo, de relação com as pessoas, seja da sua cultura, seja de outra, numa perspectiva muito mais humanizada do que a nossa cultura urbana de referência eurocêntrica e tal, né? É um livro que também chegou a um ponto que eu tive que dar um tempo, parei de ler, sabe? Porque ele, ele, ele vai cutucando assim algumas coisas. Então, são esses quatro por enquanto. Tem um que eu quero ler, a pesquisa da Carla, infelizmente eu não li porque eu não consegui o livro ainda. Legal, legal. A minha parte que é esse daqui, ó. Eu tô lendo, eu tô no processo de ler. Não sei se você já viu. Não. Eu já ouvi Diário. falar. Diário é muito legal porque tipo, tem desenho, imagem com Nossa. do lado, ó. É desse grupo aqui, ó.
Sim. Terapia da igreja. São experiências que eles passaram pelo hospital, corredores. Tem muita experiência bacana aqui, tem um monte de estudo, de pesquisa aqui também, que eu tô lendo ele. Eu já tô na metade dele já. E tem outro também, que foi o meu primeiro livro da palhaçaria que eu ganhei. Foi esse daqui, ó. Não sei se você já viu falar. Não, esse aí eu não conhecia, não. Falando sério? Falando Oh, sério, do Arnaldo Barbosa. Era sargento do exército, sofreu um acidente lá do telhado, e depois disso ele se aposentou do exército e começou a fazer palhaçaria. Aí conta tudo isso aqui no livro. gente, interessante. O extremo, né? É. Legal. Esse você já ouviu falar? No Esse meio eu já ouvi falar o título, mas eu não li também. é porque tem a parte em inglês e parte em português também. Se você ler essa parte em português, aí você vira o livro assim, Ah, é a parte em inglês. que massa. Que legal. A metade é português e a outra metade aí volta em inglês. Tem esse também que tá aqui também na biblioteca também, não sei se já ouviu falar. Memórias de um. Doutor por Rodrigo Rigolon. Esse grupo é lá de Araraquara. São memórias dele nesses anos que ele está na palhaçaria hospitalar, e aqui ele conta cada história, cada experiência que ele viveu. E é isso. E é legal, né, Zildo? É legal se você ter esses livros para você sempre ler, reler, para você aumentar a pesquisa, né? Eu acho que, como diz, né, na nossa cultura, na nossa sociedade, o livro é um meio, né, de contato com informações, com conhecimento. Eu acho assim, a gente tem que entender que é importante não supervalorizar só a literatura escrita e acadêmica, mas ele é uma fonte de informações, nem que seja para você conhecer, comparar com outras e questionar, né? Assim, mas eu acho bacana, assim. Esses livros aí eu não conhecia, esse último que você mostrou eu não conhecia. Tá interessante. Valdir, se você quiser, depois eu te passo o contato certinho. Sim, quero sim, agradeço para eu ver. Que eu vou aos poucos, né? Vou lendo, assim, variando as leituras. E até uma coisa que eu percebo que né, ler, para mim, às vezes me ajuda, né? Como eu falo, a pensar e às vezes relacionar com algumas experiências, questionar, né? A experiência ou a leitura é bacana, sabe? Eu acho que E, ler é muito disso, né? Ler é dialogar, né, com aquela informação sem que você tenha que ficar preso a concordar, mas mais para dialogar mesmo, né? O que eu concordo ou não, o que outra experiência ou outra literatura me trouxe, né? O que a realidade, né, me diz sobre isso. Eu acho que é bacana isso. e também, eu também penso assim também. Eu também, na época de escola, quando a gente estudava assim, no colegial, na ensino fundamental, e eu lembro que eu odiava ler. A professora passava uma leitura para casa, eu odiava ler. Depois que a gente vai crescendo, a gente vai vendo que a leitura é importante na vida da gente. Mas é por isso também, eu também vivi essa experiência, viu, Marcos? Sabe por quê? Porque na escola, e eu falo que eu trabalhei, e ainda trabalho, eu trabalho em uma escola ainda, né, como professor de artes, e teve um período que eu trabalhava em 3 escolas ao mesmo tempo. E eu vou te falar assim como eu tenho, né, uma filha com 18 anos, um filho com 11, que ela passou pela escola, ele está passando ainda. E eu falo o seguinte, o problema é que a escola, e até hoje, né, algumas escolas ainda mantêm, ela passa, às vezes, umas leituras que não tem, que você fala, gente, para uma criança ou um adolescente ler isso aqui,
às vezes é muito distante, né? É uma linguagem, é uma história que não tem a ver. Aí, claro, aí você lê por obrigação, né? E o problema é que a escola ela acaba ensinando a gente a ler como obrigação para ganhar ponto, para não sei o quê, para não levar bronca. E eu vivi isso. Só depois, fora da escola, assim, que a minha mãe sempre me incentivou a ler. Então ela falava para eu pegar livro na biblioteca da escola. Eu estudava em escola pública em Brasília, e aí eu podia pegar livro. Porque lá em casa a gente, né, viveu muito tempo assim, não tinha uma condição financeira que dava para meus pais comprar livro direto. Mas meu pai e minha mãe sempre incentivaram a gente a ler. E isso foi fundamental. Então ela incentivava, pega um livro, você vai pegar um livro toda semana. Aí no, co- mas aí era assim, eu ia na biblioteca, escolhia o livro que eu queria. Gente, eu não sei se você passou por isso, ler aqueles livros de escritores do século XIX, XVIII, O livro é que, né, a importância, e com uma linguagem, uma história que para uma criança, um adolescente, você não entendia, mas era obrigatório. Então criava esse ranço, né, ai, que errou, isso é chato. ou você ia só na biblioteca, eu não sei o que aconteceu com você, ou você ia na biblioteca da escola, só ir por ir, pegava um livro assim, eu vou pegar esse livro aqui, eu vou lá levar para casa ler. Lia metade dele para. Não Para gostei, responder então eu vou lá. pergunta. Para responder pergunta, é verdade, é isso. Aí depois, com o tempo, condiz com a questão da internet, né? Aí você pega o resumo na internet. Ó, eu tava esquecendo esse livro aqui, ó. Esse livro tava fugindo, ó. Não sei se você já ouviu falar também, ó. O Navio Umbutu. Não, olha. É um livro que o autor desse livro, ele tem um grupo aqui que chama Doutores Colorido. E esse grupo tem uma casa que hospeda acompanhante de paciente que de outra cidade, que Hum. o acompanhante não dá para ficar, ele fica nessa casa. Essa casa tem quarto, tem banheiro para ele tomar banho, fazer refeição. Aí ele escreveu um livro contando cada, cada história de um paciente acompanhante que passou pela casa. A casa chama Casa da Alegria. Que ótimo isso, gente. Esse é... Depois, se quiser, eu passo todos eles para você. Uai, com O, certeza. tá? Que era referência, sim, porque esse então embora hoje eu não estou, enquanto, né, no trabalho com palhaçaria, eu não estou trabalhando em hospital, né, não estou em nenhum, quer dizer, eu continuo como colaborador voluntário do Encantarte, que é um projeto da UFMG, mas a minha participação lá é assim, eu vou e realizo uma primeira oficina de palhaçaria com quem entra no projeto, que eles fazem seleção a cada semestre, entram pessoas. Eu colaboro na seleção e faço a oficina de palhaçaria, né? Hoje o Encantarte tem eu não sei se continua, mas ele estava com uma parceria com o Instituto Hahaha, que também realizava oficinas, né? É um projeto de Belo Horizonte. Eu não sei se continuam, mas eu vou e faço essa colaboração. Então, a minha relação com a palhaçaria de hospital hoje, ela está mais ligada à participação no Encantarte, que eu falo assim, que é o único projeto que eu colaboro de forma mais sistemática e continuada como voluntário, porque eu falo assim, gente, é da universidade pública onde eu me formei, onde eu fiz graduação e depois, agora em 2020, eu terminei uma especialização em ensino de artes visuais. Então, é uma universidade pública, paga com dinheiro público, né, com impostos de uma população onde, vamos dizer assim, talvez 90% dela não tem acesso ao que essa universidade oferece. Então, eu falo, gente, é o único projeto onde eu continuo trabalhando de forma voluntária, continuadamente, porque a minha forma de retribuir não só para a instituição, mas para a sociedade, né? Que o Hospital das Clínicas e os alunos e alunas do Encantarte, como palhaços, como estudantes e futuramente como médicos e médicas, eles vão atender essa comunidade, essa população que contribuiu, né, para que a instituição exista e tal, com seus impostos. Então eu falo que é a minha forma de retribuir, de dar minha contribuição de retorno ao que eu recebi, né? Que eu passei por uma graduação, passei por uma pós,
tudo nessa instituição pública. Então, eu continuo colaborando lá e sempre falo isso. Falo, gente, aí só para deixar claro, não é que eu sou contra o trabalho voluntário, tá? Mas eu tenho um questionamento que eu vejo outras pessoas nas artes levantarem, que eu acho importante, qual o lugar do trabalho voluntário no mundo das artes, né? Porque o que acontece? Se eu sou artista, escolhi fazer meu sustento disso. Quando eu recebo um telefonema, que acontece às vezes, ou uma mensagem que fala assim: ah, você pode vir aqui fazer uma apresentação? Ou fazer uma ação? Aí, beleza, como que vai ser? Ah, mas tem que ser voluntário. Aí eu paro e penso muito. Tá, mas que lugar é esse, né? Ah, é uma creche que não tem condições. Eu sempre falo assim, ó, tudo bem. Vocês conseguem me dar pelo menos um lanche? Consegue que alguém venha me buscar para eu levar minhas coisas e voltar? Ou consegue, né, me dar uma ajuda de custo para o transporte? Por que que eu falo isso? Porque eu falo assim, para as pessoas entenderem, gente, é um trabalho como o outro e ele tem um custo, né? Agora, mas por que que eu gosto de questionar isso ou de propor isso? Para as pessoas perceberem, a arte é um trabalho, é um ofício como as outras e ela precisa ser valorizada como tal. Eu posso fazer, alguém pode fazer como voluntário? Pode. Mas entenda que se você se sempre quiser a arte como algo voluntário, você está desvalorizando e às vezes afetando toda uma categoria que se sustenta disso. E até por quê? Porque no Brasil eu já recebi muita proposta assim, né? Ah, você vem fazer aqui? Aí é uma empresa, ou é uma instituição que tem condições financeiras. Ah, não, a gente divulga seu nome. Eu já vivi situações de assim, você vai no shopping oferecer uma proposta de um grupo de teatro que eu fazia parte, um grupo de Pedro Leopoldo, que é uma cidade aqui de Minas Gerais também. E aí eu fui representando o grupo para conversar com o diretor de marketing de um shopping, que é um shopping numa região classe A de Belo Horizonte. Aí eles queriam que a gente fizesse ações artísticas no shopping, como grupo teatral, construísse o cenário de um espaço para receber crianças, ficasse uma semana inteira trabalhando. Quando a gente apresentou o orçamento, ele falou assim: ah, eu não tenho como pagar vocês. Mas a gente pagou, sabe por quê? Porque a gente pagou R$ 22.000 para divulgação na rádio. Então a gente pode divulgar o nome do grupo. Aí a gente ficou assim, poxa, eles pagam R$ 22.000 para fazer propaganda no rádio e não podem dar nenhum centavo para um grupo de 5 artistas ficarem a semana inteira trabalhando lá. Estou dando um exemplo, né? Eu já vivi vários, eu ouço, volta e meia, ouço as pessoas contarem exemplos. Então, o que que minha reflexão hoje sobre o trabalho voluntário? Eu acho que ele cabe em certas situações oferecido para grupos, instituições, lugares ou eventos que são promovidos com a finalidade de atender quem não tem acesso nem à questão financeira ou a muitos recursos e direitos que nós temos, então eu posso dar minha contribuição. Só que no caso do artista profissional, o artista que se sustenta disso, eu penso hoje assim, se eu vou e pago a transporte, maquiagem, alimentação do meu bolso, eu estou pagando para trabalhar, né? Se eu separo um tempo que eu poderia estar fazendo um trabalho remunerado para fazer um trabalho voluntário, eu fiz uma escolha de abrir mão de receber naquele momento. Se eu tiver que pagar por isso, eu estou saindo no prejuízo, certo? Então, eu sempre converso assim, ó, você pode me ajudar no custo do meu trabalho? Porque existe trabalho ganho zero. Não existe trabalho custo zero. Se eu atendi o telefone para falar com você, eu estou pagando uma linha telefônica. Se eu respondi uma mensagem para você, eu estou pagando internet. Então, eu pago luz, água, como qualquer trabalhador. Então é porque no Brasil existe muito essa ideia, né, do trabalho que só ainda mais trabalho artístico, né? Ai, que lindo, ser palhaço de hospital, que lindo. Aí na hora que você fala assim, eu recebo, eu trabalho, é um projeto que eu recebo. A Tipo, pessoa você vira. fica. E outra coisa também, Gildo, eu acho que você vai concordar comigo sobre o trabalho voluntário. Muitas pessoas que acham que para fazer a palhaçaria na forma voluntária em hospital, só basta só colocar o nariz e ir. E não É, precisa, tipo, de pesquisa,
de estudo, de um workshop, de uma oficina. E um workshop, de exemplo, de workshop de um dia, eu acho que não. Se você sabe muito bem, não aprende nada sobre palhaçaria em um dia de workshop. Tem que ser um É. processo 3 meses, 4 meses. E aí as pessoas confundem. Se você começa a seguir certinho as coisas da palhaçaria, você é taxado de chato, você. Não é verdade? Eu já ouvi, você está querendo criar reserva de mercado. Aí, porque eu questionei uma vez, numa certa situação, de essa coisa de um grupo voluntário, e eu questionei, né? E aí eu ouvi da coordenadora desse grupo, no meio de outros grupos de artistas, né? Vocês ficam querendo criar, vocês artistas querem criar reserva de mercado. Eu falei, não. A gente só quer que vocês entendam e respeitem essa linguagem, essa arte. Em primeiro lugar é isso. Entendam que existem profissionais que se dedicam a isso, estudando, trabalhando, e assim como você escolheu ser psicóloga e se dedica a isso, e passou pela faculdade, etc, etc, a gente também faz, ou na faculdade ou fora dela, a gente passa para formação, etc, etc, e a gente se dedica a isso como nossa profissão. Então a gente só quer que respeitem isso, que entendam isso. E segundo, a gente quer que entenda a linguagem, para você não fazer qualquer coisa e queimar o filme da gente. Que tem isso, né? É muito louco mesmo, né? Se você faz uma parada numa apresentação num lugar, ah, dependendo do que você faz, tem gente que fala assim, nunca mais eu quero. Eu já ouvi. Eu não quero mais assistir espetáculo de teatro, porque eu fui no espetáculo e fez isso e isso. E aí, por mais que você fale, não, mas ali foi naquele espetáculo. Às vezes a abordagem deles com o público não foi legal. Às vezes a pessoa, ela generaliza, né? E no caso de Igual palestra. hospital, por exemplo, se for na parte de espetáculo, hospital a gente está lidando com vírus, mas você vai lá, você pega um palhaço que não tem preparo nenhum, só coloca o nariz, o jaleco e vai. Imagina o estrago que pode fazer dentro do hospital. Um paciente que tem trauma. É, e considerando que o hospital tem uma questão, né, muito séria, que eu sempre falo, eu falo isso lá no Encantarte, por exemplo, com os estudantes de medicina. Aprenda a respeitar, você precisa ter a escuta para entender, inclusive, quando a melhor coisa que você vai oferecer para aquela pessoa é sair dali. Porque na rua, na praça, ou num palco, num teatro, se a pessoa não gostar, ela vai embora. Dentro do hospital, essa pessoa que está ali internada, ela não pode sair dali. Se ela não gostar do seu trabalho, ela não quiser, e você insistir em ficar ali, ela não tem como sair. Ela pode chamar alguém e pedir para te tirar. Mas, às vezes, a equipe de enfermagem não vai tirar porque acha lindo. Ai, que bonito, ele, né? Eu lembro da Soraya, do Doutores da Alegria, nessa oficina que eu fiz lá com eles, ela contando de um grupo voluntário que ela foi observar eles no hospital e ela falou que ela ouviu o palhaço falar assim. O palhaço entrou, a criança virou e falou, eu não quero você aqui. E aí esse palhaço voluntário virou e falou assim, você não pode falar não pro palhaço porque o palhaço está aqui fazendo bem para você. E eu peguei isso como exemplo, eu falei, gente, é o tipo de situação que a gente tem que tomar cuidado. Se a pessoa falou não, se ela não pode sair do lugar, é você que tem que respeitar. Se tiver outra criança, né, uma enfermaria coletiva, joga com a outra criança se ela quiser. Tudo bem, você até tem que respeitar o outro, mas deixa claro que você vai respeitar aquele não, aquele espaço. Eu falo isso, eu falo é muito sério, você não pode levar qualquer coisa para o hospital. E outra coisa, né, que você falou de só pôr o nariz, você tem que entender minimamente de palhaçaria, ou do que você estiver fazendo enquanto arte ali, música, teatro, o que for, e entender minimamente o serviço do hospital, o ambiente, o contexto, né? Porque é aquilo que eu falo, você botar a mão no chão, dar uma cambalhota na rua é uma coisa, isso eu falo, tantos artistas que trabalham, diretores, palhaços que trabalham com o hospital falam isso, né? Em todos os lugares. Se você está na rua, você dá uma cambalhota, põe a mão no chão, encosta no menino, beleza. Mas dentro do hospital tem coisas que na rua, na praça, é lindo e maravilhoso, e no hospital você pode destruir um trabalho de cuidado ou interferir, né?
causar problemas reais de saúde para aquela pessoa ou para toda uma enfermaria. Então, eu falo muito isso. A gente ouve muito relato, né, de grupos que vão no hospital e que é assim, convida as pessoas. A pessoa chega lá no primeiro dia, já bota a maquiagem no nariz e vai. Eu falo, isso não é visita, isso é invasão de palhaço. Quer ver, ô, Zildo? Eu comecei em 2013 assim. Eu achei um grupo lá aqui na cidade, na cidade que eu morava. Eu conheci, aí fui desse jeito. Colocaram o nariz em mim, uma maquiagem o branco aqui. Eu fui entender a palhaçaria, sabe quando? Ah, Na, em 2018, em 2019, quando eu fiz uma oficina de, de um rapaz aqui na cidade que começou a mudar a minha visão sobre a palhaçaria. que bom. É importante. E, e, e chegou a pandemia, aí a gente não pode visitar, não pôde visitar, parou tudo. Aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a estudar. Agora, a visão que eu tenho agora, de antes, quando eu comecei, é completamente diferente. Mas e é legal isso, sabe? É importante. Eu acho que hoje em dia eu entendo muito isso. Assim, existem os grupos de artistas que escolhem ser palhaços profissionais, entendem a linguagem. E quando eles vão para o hospital, eles vão numa perspectiva de pesquisa artística. Então, assim como eu vou criar um espetáculo, eu estudo as referências sobre ele, estudo, penso qual público para quem eu vou apresentar e pesquiso sobre isso. É, os palhaços, né, artistas profissionais, eles fazem isso. Então eu estou indo para um outro lugar, eu vou conhecer, eu vou conversar com quem já faz esse trabalho no hospital, eu vou ler sobre e eu vou chegar lá e conhecer. Muitas vezes a pessoa voluntária, como você falou, ela tem boa vontade, mas ela não entende que doar um brinquedo para uma criança, a boa vontade é suficiente, muitas vezes. Mas fazer um trabalho que envolve uma linguagem artística num espaço que tem regras e necessidades próprias, seja hospital, seja um asilo, gente, até um asilo. Às vezes o asilo pode falar assim, não tem nenhuma restrição quanto cuidado de saúde, mas você está interagindo com pessoas que estão numa fase da vida, que têm desafios físicos, de saúde, Tá. que têm questões emocionais e sociais. Então você tem que entender, né? Eu acho que qualquer trabalho que você for fazer, onde você entra num ambiente, num espaço, numa realidade diferente da que você conhece, e se propõe a fazer algo que envolve uma técnica, uma linguagem, uma arte, ou qualquer coisa, né, que precisa saber sobre aquilo, você tem que entender minimamente isso para daí fazer. Então, eu lembro, assim, com essa coisa do filme do Pat Adams e o filme do Doutores da Alegria, né, que saíram, foram dois momentos que teve esse boom, né, de gente querendo ir para o hospital, blá, 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 só que sem entender que, gente, não é bem assim, né? No filme do Pat Adams, o Robin Williams fazendo aquelas loucuras, legal. Na realidade do hospital, você pode quebrar algumas regras? Pode, mas tem certas loucuras que vão gerar um risco real para aquela pessoa. Então, cuidado. Você não pode sair esbarrando no instrumento ou pegar uma bomba de sucção e cortar e botar no nariz. No filme vale. Na realidade, nem sei. Legal, eu acho que é legal. Aí, só para concluir uma coisa que eu estava falando, Marcos. Então, hoje, só a minha relação com palhaçaria de hospital ela está ligada ao Encantarte, Uhum. como alguém que dá oficina, que conversa sobre tudo isso, sabe? Hoje eu estou trabalhando com Rosângela, e a gente está né, nesse projeto do Nossa História, e circulando às vezes, né, apresentando. A gente apresentou no BH Mais Feliz, que é um movimento que aconteceu aqui, né, da Prefeitura de Belo Horizonte, que envolve várias ações lúdicas, artísticas, né? Muitos grupos e artistas de Belo Horizonte estão participando. Aí a gente está apresentando um trabalho nosso que é a banda mais fantástica do planeta inteiro, que é um outro trabalho assim que envolve a palhaçaria e música. Então hoje a gente está nessa, né? Rosângela e eu estamos nessa no trabalho e só para, como diz, né, merchandising. Não, e um projeto nosso que a gente vem desenvolvendo já há um tempo, que chama Os Tesoureiros, que ele surgiu de
uma ação que eu fiz lá em 2012, né, que a proposta lá em 2012 surgiu pela Denise Garofalo, que foi do Uniclown de Sociedade do Riso. Ela é psicóloga, palhaça, e ela propôs essa ação. A gente fez em Sabará, né, que é um município aqui vizinho a Belo Horizonte, e fez essa ação pontual, depois não aconteceu mais nada. Aí, 2000 e, acho que foi 2019, me deu vontade de retomar, porque Rosângela é pesquisadora de cultura popular, eu com a palhaçaria e tal, de retomar a ideia. Na época eu conversei com a Denise, perguntei se haveria problema, né, de retomar, e aí a gente retomou. Então é um projeto que a gente também está desenvolvendo, participou da Mostra da Diversidade Cultural em 2021, fizemos um vídeo que está no YouTube sobre patrimônio cultural mineiro. É só porque eu queria falar, porque é um projeto que é o nosso xodó também, sabe? Que é um projeto, assim, de valorização do patrimônio cultural mineiro por meio de ações de palhaçaria. E, assim, quando a gente fez em 2021, né, tinha parceria com o Léo Dovalho, que é gestor, produtor cultural, com o Alessandro Araújo, que é da área de cinema, de audiovisual, que fez a parte de filmagem, edição, direção de cena, e a Lucélia Bem-vinda, que entrou como palhaça também, e é musicista, e a Luba também, né, que é a Luciane de Oliveira, que é nossa amiga e parceira também, artista, assim, que a gente admira demais, assim. Então, é só para falar, desculpa, tá? Quis Não, aproveitar. fica à vontade, fica à vontade. O espaço é aqui. É só para dizer isso, que a realidade, assim, que eu, como artista da palhaçaria, estou trabalhando hoje, ela se afastou do hospital enquanto atuação, ela continua nessa colaboração com o Encantarte, enquanto treinamento, e na palhaçaria a gente está nessa pegada desses projetos que eu vim falando e tal. E a casa do senhor Flores? Ai, Você, gente, fala não que eu vou chorar. você já pensou, você já pensou em levar a casa, virar em um espetáculo? A casa do senhor Flores ou já tem? Ué, é interessante essa pergunta. Ou é só no Instagram só que você fez isso? Marcos, interessante, até legal você ter feito essa pergunta. Eu nunca pensei da Casa do Senhor Flores virar um espetáculo, não. Porque ela é uma experiência que foi muito pensada para o Instagram, para essa mediação, né, audiovisual, pela internet e tal. Como ela surgiu como a proposta, né, a minha proposta desde o início, e que a Rô topou participar, né, foi sempre assim, a gente não quer que vire uma cobrança de uma produtividade. Tem que gerar um resultado assim, assado, não. Vai ser o nosso laboratório, um espaço de experiência, de troca com pessoas que estão longe, aproveitando esse recurso que na pandemia, né, a gente descobriu, teve que usar e aprendeu a usar. Então, como ele surgiu com essa proposta? É um laboratório, onde a gente vai experimentar e fazer como a gente quiser, sem uma cobrança de que tem que ter um formato fechado ou gerar um resultado, ou até questão de monetização, sabe? A gente conversou muito sobre isso. Eu falei, não, futuramente a gente pode até conversar de novo e resolver que ele vire um produto em si. Mas é o nosso espaço é isso, vamos brincar e jogar. Então eu nunca pensei em virar um espetáculo. Tem algumas coisas do formato da casa ou da cenografia, que inclusive, né, essa colcha, a gente usa ela como cenografia, como eu falei, é a nossa homenagem a uma pessoa muito querida, que tem um lugar muito especial na nossa vida, e essa colcha, a gente também entendeu que esses retalhos, as cores, né, e a própria colcha, a materialidade dela, representam muito o que a gente tem na cultura mineira. Então, por isso esse cenário. Mas falando da casa, eu acho que a gente nunca pensou nisso por isso. Agora, e também a gente aconteceu aqui de julho para cá, a gente parou por uma questão de rotina, né? De rotina e horários de trabalho que mudaram. Uhum. A gente fim desse semestre a gente não conseguiu achar um horário onde a gente conseguisse falar, é tranquilo,
vai ser prazeroso. A gente tem o trabalho de montar, né, o cenário, o espaço, preparar minimamente, seja uma música, seja uma história. E aí, como a gente não conseguiu, eu falei, vamos fazer o seguinte, porque está virando pressão, está virando sofrimento. E a proposta com a casa não é essa. Então, dá uma parada, pensamos, elaboramos o que, que a gente quer ou não, e tentamos achar, né, que a gente não conseguiu ainda achar um novo horário que fale assim, esse horário é tranquilo, vamos fazer e vamos curtir. Mas Legal, legal. agora me cutucou, né? Pode ser um espetáculo, pode virar, não sei, né? Gostei, gostei da pergunta, assim, cutucou aqui. Aí eu acho que é porque eu tô com saudade da casa também. Ô Zilda, a gente está encerrando aqui agora o papo. Quando o papo é bom, aí o papo. Eu acho que a gente vai ter que fazer outra live, porque um monte de assunto que a gente importante que a gente falou aí, exemplo, trabalho voluntário. Esse assunto haja Não, conversa, né? E para a gente encerrar aí, o que que você diria para o senhor Flores? pro senhor Flores, rapaz, tô gostando das perguntas, mas elas são, gostei, gostei. Ela vai lá no. Sinceramente, hoje, né? Pode ser que outro dia, outra época eu fale outra coisa, mas hoje eu falaria o seguinte, que o senhor Flores, o senhor foi, em primeiro lugar, o maior presente que eu ganhei na minha vida, enquanto artista, enquanto ser humano, porque, em primeiro lugar, me tirou de um lugar, de um modo de viver e de pensar o mundo anterior que era muito neurótico, muito duro. Eu brinco que eu sou capricorniano, criado por pai e mãe capricornianos. Então é muita terra. E o senhor Flores, né, que foi esse presente que me levou para a palhaçaria, que me permite estar na palhaçaria, foi um presente que me permitiu rever, ampliar e desconstruir minha visão de mundo. Em primeiro lugar, isso. Foi um presente porque me proporcionou o trabalho artístico que eu acho que me completa e me satisfaz muito, me realiza, não só financeiramente, mas de várias formas, e me motiva a pesquisas artísticas muito potentes. E também me trouxe desafios, né? E me levou para experiências que, sendo com resultados bons ou ruins, sempre me levaram a avançar, sabe? Avançar no amadurecimento como pessoa, avançar na provocação de eu preciso melhorar meu trabalho, eu preciso pesquisar e trabalhar e treinar e me comprometer mais. E houve uma época que isso foi decisivo para eu falar, eu sou ou não sou artista profissional e, e que me leva a viver experiências de troca e de interação com as pessoas, sabe? Assim, com o público, com as pessoas que estão ali como público ou parceiras de cena, que são as mais potentes que eu já vivi, sabe? Enquanto, resumindo, Marcos, para não estender muito, é uma coisa que eu brinco quando eu estou de palhaço, eu me apresento, eu falo, e as pessoas conhecem o Zildo e vêm falar com o seu Flores e falam: Ah, gente, é você, Zildo. Eu falo: eu sou a versão luxo, o Zildo é a versão básica, né? E eu acho que o seu Flores é essa versão luxo que me traz tudo isso. Legal, legal, legal. E agora tem um espaço de agradecimento. Você fica à vontade se quiser agradecer aí. O espaço é seu, hein? Dar um recado, falar como que o pessoal pode te achar aí. Tem Instagram, YouTube. Bom, agradecer, né, eu agradeço, né? Eu acredito em Deus e agradeço a Deus, assim, Deus como essa força, que não é alguém, né? Mas é uma, um princípio que rege todo o universo, né? Eu acho que todas as religiões trazem interpretações sobre o que seria isso, que se completam e no final trazem uma visão mínima do que é. Mas agradeço a essa providência divina, a isso que nos permite existir e que nessa vida
me colocou numa jornada que, como eu falei, é maravilhosa e me deu esse presente. Agradeço a minha família, né? Eu sou de uma família onde tenho pai e mãe que foram muito batalhadoras, que não tiveram uma grande rede familiar que ajudou muito a gente em muitos momentos. Mas meu pai e minha mãe foram pessoas que até hoje enfrentam desafios na vida de saúde, de finanças, e que hoje eu estou vivo, minha irmã e meus irmãos estão vivos, e somos pessoas que tentam fazer as coisas certas e tentam ser boas dentro do que cada uma acredita que é o certo, com diferenças, mas cada um tenta, por causa dessa batalha. Eles não desistiram, minha mãe não desistiu, meu pai não desistiu e trabalharam e ofereceram o melhor deles. Então eu agradeço a eles. Agradeço a Rosângela de várias formas, assim, na nossa vida pessoal, eu não vou entrar em detalhes, ela me ajudou muito me provocou a ser a pessoa que eu tento ser, né? O tanto que eu melhorei, amadureci, foi por conta da relação com ela. No campo do trabalho também. Agradeço muito. Ontem eu falei para ela, eu falei, Rô, eu não consigo mais pensar em palhaçaria sem estar trabalhando com você. É engraçado isso, né? Eu sinto muito mais prazer e acho muito mais legal e potente quando a gente está trabalhando juntas, seja com outras pessoas ou só nós duas, assim, já é legal. E de uma forma geral, eu agradeço a todas as pessoas, artistas, né, da palhaçaria, do teatro e professores de artes que cruzaram a minha vida e que me possibilitaram aprender e trabalhar e viver as experiências que me trouxeram até aqui hoje, sabe, Marcos? Eu vou pedir licença para não citar nomes, por uma questão mesmo de ou eu ia querer citar todos, e aí seriam muitos, Uhum. ou eu não queria esquecer mesmo ninguém. Está virando clichê essa frase, eu sei, mas eu já vejo muita gente falando, mas eu acredito que é legal isso. Mas agradeço a todas as pessoas, mesmo aquelas que trouxeram experiências que não foram legais ou que não foram fáceis, sabe? Que eu hoje falaria, cara, não gostei disso, não concordo com o seu jeito de trabalhar e acho que não foi legal isso que você fez, mas me trouxe alguma coisa de amadurecimento e de um passo a mais na minha jornada. Então agradeço a todas essas pessoas que no campo da arte me ensinaram, trabalharam comigo ou proporcionaram alguma experiência e oportunidade. E, ai meu Deus, a segunda parte da pergunta, perdão, esqueci. Eu quero agradecer que você. Ah, O Instagram, o YouTube, como o pessoal pode te achar? tá. No Instagram pode me achar no @Zildo Flores Cultura. Zildo com Z, Zildo Flores Cultura, né? Aí me acha no Instagram. No YouTube tem um canal que é o Cena Lúdica, eu acho que é cena.ludica.produções. É porque eu mudei o nome recentemente, aí eu faço uma confusão. Acho que isso eu consigo até abrir rapidinho aqui e conferir. É cena. Qualquer Isso. coisa, vou colocar aqui também, ó. Aí eu coloco Ah, aqui também. não, e eu vi que mudou, agora mudou, né, o jeito de identificar no YouTube também. Cena Lúdica Produções Artísticas, tudo junto. Eu acho que se escrever Cena Lúdica, né, @Cena Lúdica vai aparecer. E vou É mais marcar, esse mais. eu marco você também. E, Zildo, a gente tá esquecendo de uma coisa, a da foto. Vamos tirar uma foto? Ah, meu Deus. Ó, para ficar igual. Ah, gostei, gostei. Vai lá, Natural? natural. Vai. Natural. Como é que foi? Outra pose? Pose de pensador que tá lendo, né? Não sei porquê, né? A gente sempre quer fazer parecer que eu estou pensando. Ô, Zildo, quero agradecer você pelo teu convite, pelo ter aceitado o convite, contar um pouquinho mais dessa história aí.
E depois no WhatsApp eu te passo aqueles livros que você tinha falado, que te Sim, interessou. Eu passo o Instagram deles, o contato. tá. Você quer que passe as referências do meu também? Pode Dos que eu mostrei? passar também a referência dos seus também. Faço Sempre isso. bom sempre bom para agregar, né, na nossa pesquisa. É, verdade, verdade. E sempre pode contar aí com a gente, aí, que quando tiver alguma coisa, e pode mandar para a gente, que a gente sempre está divulgando aí. Se voltar aí a casa do senhor Flores, aí, ó, pode mandar aí que a gente com certeza vai assistir. Pô, não, é fogo agora. Agora você cutucou, agora eu vou. Agora, Animei aqui, vou pensar, conversar com a Rô também, né? Eu acho que a gente retomar mesmo. Eu te falo que tá fazendo. agora você vai terminar a live agora e vai, pô, vai colocar no papel. Ai, meu Deus, vou lá, vou fazer. Que até o cara me Vou fazer cutucou, o isso. cara me cutucou. Ai, gente, e com certeza vai ser igual aquela coisa, né? Não sei se acontece com você, mas muita gente fala que acontece, né? Depois você fica pensando, nossa, isso aqui que eu respondi, mas será que é isso mesmo? Não, eu devia ter respondido outra coisa. Foi mesmo, é isso? É desse jeito. Ô, Leonardo, obrigado, viu? Gratidão, viu? Ah, eu que agradeço, Marco, pela oportunidade mesmo da conversa, de poder, né, compartilhar tudo isso. Obrigado mesmo, assim. Gostei. Obrigadão. Até mais, viu? Até mais. Tchau, tchau.